Olá, senhores, tudo bem? Tudo bem, nono ano? Como vocês estão? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão, tá certo? A revisão da avaliação de terceira unidade, tá? Como vimos aí ao longo, né, dessa unidade, nossa avaliação ela vai focar em dois assuntos. Nos regimes totalitários, que foram mais recentes, né, no nazifascismo. E como tema eu trago essa foto inicial, né? Trazendo aqui o Benito Mussolini, tá certo? O líder do fascismo na Itália. O Stalin, líder, né, do socialismo na região da Rússia, tá certo? Que também vai ser um regime totalitário. E o Adolfo Hitler, líder do regime totalitário nazismo na região da Alemanha, tá? Mas não vamos focar aí na especificidade de cada um, não. Vamos falar do regime totalitário de modo geral, tá certo? Nessa lógica, podemos entender, né, que o regime totalitário ele vai ser contrário à democracia, como a chargezinha que está mostrando, né, um militar diante da população, tá certo, tentando hipnotizá-los, né? Repitam comigo, vivemos numa democracia, só que não, né? A democracia é uma das características que não está na lista do regime totalitário, tá certo? Os regimes, né, totalitários, eles vão surgir mais ou menos na década de 1920, com mais fervor, mas ele surge um pouquinho antes. Na verdade, ele vai surgir muito em função da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Na Itália, ele surge durante a Primeira Guerra Mundial, né? Na Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, muito em função do Tratado de Versalhes. Assim como na Itália ganha força em função do Tratado de Versalhes também, tá? Mas vamos falar do início. Vai surgir na Itália, tá certo? O primeiro regime totalitário a surgir vai ser o fascismo, né? Palavra fascismo que vem de um partido político, fácil, tá certo? Que era o símbolo desse regime, tá? E graças a isso recebe o nome de fascismo, já que o fácil era um símbolo aí romano que representava essa questão de força, de poder e tal. Característica dos regimes totalitários, né, de serem fortes. O principal líder desse movimento vai ser o Benito Mussolini, tá certo? Então, é um regime que não fica restrito apenas à Itália, surge na Itália, mas da Itália vai migrar, né, pelo menos a ideia, a ideologia, para outros lugares na Alemanha, na Espanha, Portugal e alguns países da América do Sul, tá certo? Lembrando que a Rússia também viveu um regime totalitário com Joseph Stalin. Vamos lá as características gerais dos estados totalitários, né? Essas características eu bem trabalhei com vocês, tá certo? São elas aí, né? É o totalitarismo, é lógico, né? Mas vamos na ordem aqui das setinhas. Nacionalismo extremado, né? Extremo, exacerbado, aquele nacionalismo, eu mato, eu morro pelo meu país e tal. Propaganda governamental, não podia passar nada que fosse contrária aí ao governo, né? Tudo que fosse em função do governo era permitido, tudo que não fosse, é lógico, deveria ser censurado, tá bom? Proibido. Culto ao líder, né? A gente vai ver muito a figura do Benito Mussolini, do Hitler, do Stalin e de tantos outros aí como sendo praticamente endeusados pela população, não é isso? A censura aos meios de comunicação, que eu havia dito a vocês. Uma educação muito rígida, né? A questão do culto também à força física, a gente falou aí da questão dos jogos e tal, do corpo masculino, né? Tinha que ser aí bem voltado para a questão dos limites, dos esforços e dos esportes propriamente dito. Governo extremamente centralizador, tá certo? Nas mãos do ditador, ou seja, do líder totalitário. Militarismo, né?
Expansionismo territorial, unipartidarismo, veja como a gente fala do nazismo, do fascismo. Não conseguimos visualizar outros partidos políticos nos países que aderiram aos regimes totalitários, tá bom? Antiliberalismo, né, e anticomunismo. Então, essas são as características que serão solicitadas aos senhores. Então, acho bom que os senhores estudem e as memorizem, né, ou as aprendam, que seria ainda melhor. Certo? Um outro assunto que vai cair na nossa avaliação é a crise de 1929, tá certo? Essa daqui é início já, né? Caminhando para uma Segunda Guerra Mundial, claro que 10 anos depois, porque a Segunda Guerra Mundial ela só vai ocorrer em 1939, mas a quebra da Bolsa de Valores de 1929 ela vai causar um impacto no mundo, não só porque quebraram todas as bolsas de valores, né, mas tiveram consequências muito sérias aos países, principalmente do continente americano, né, já que a América, para os americanos, nesse caso os Estados Unidos, acabou se voltando para os países do continente americano, tá certo? Então, a crise de 1929 é um outro assunto que será bem trabalhado aí na nossa avaliação, o crash da Bolsa de Valores de New York, né? A queda da Bolsa de Valores de Nova York, tá certo? Então, bora lá. Vocês lembram que os Estados Unidos viviam uma euforia muito grande, porque os caras estavam vendendo aí para a Europa e para vários países e nadando na grana, não é isso? Só que 10 anos depois, os países da Europa se recuperaram financeiramente e acabaram, né, cortando relações econômicas com os Estados Unidos. Isso fez com que houvesse um abalo econômico muito forte dentro do território, tá certo? E isso vai acabar gerando uma crise nos setores da economia dos Estados Unidos, tá certo? Essa crise ela vai chegar no ápice numa quinta-feira chamada de Quinta-feira Negra, no dia 24 de outubro de 1929, quando quebra a Bolsa de Valores, tá certo? Onde milhares de ações disponibilizadas aí nas bolsas de valores do mundo inteiro acabam não tendo compradores, e isso acaba quebrando os países, fazendo com que pessoas tipo muito ricas acabassem ficando pobres, perdendo muita coisa, perdendo emprego, desvalorização total do dólar. Então, assim, teve uma crise muito grande, tá certo? Teve uma recessão econômica muito forte, né? Teve uma crise imobiliária, dólar desvalorizado, desemprego, inflação. Então, os Estados Unidos não estavam vivendo de longe a sua melhor fase, né? Até que assume o poder aí em 1930 um camarada chamado Roosevelt, tá certo? E ele começa a adotar uma política chamada de New Deal. E o que foi o New Deal? O New Deal ele foi um plano, tá certo? Um novo plano, um plano de recuperação econômica, tá certo? E esse plano ele estava pautado em quê? Ele estava pautado aí no fim do planejamento, tá? Do gastar, e estava focado aí na intervenção do Estado na economia, porque até então os Estados Unidos viviam uma economia liberal, livre, sem intervenção do Estado. Quando Roosevelt assume, ele percebe que existe a necessidade do Estado intervir na economia, tá certo? Então, vai ter aí o abandono do liberalismo, né? A adoção do Estado intervindo fortemente na economia, tá certo? O Estado agora ele vai ser interventor, planejador e indutor de políticas econômicas, porque o lema dos estadunidenses era comprar sem planejamento absolutamente algum. E agora o Roosevelt vem para tentar, né, sanar aquele problema, tá certo? E é claro que a longo prazo acaba sanando. Além dessa medida de intervenção do Estado, né, na economia, ele também vai estabelecer a lei seca. Por quê? Porque se instaurou nos Estados Unidos uma grande quantidade de pessoas alcoólicas
alcoólatras, tá certo? E essas pessoas elas causavam problemas na saúde pública. Por quê? Porque brigavam, adoeciam, paravam em hospitais, não tinham estímulo para emprego, uma série de coisas. Então foi estabelecida a lei seca, que proibia que bebidas, tá certo, acima de 5% de teor alcoólico fossem vendidas, comercializadas nos Estados Unidos. Isso fez surgir um grupo chamados gangsters, né, que eram caras que vendiam aí, grupos, na verdade, traficantes, que vendiam bebidas alcoólicas, vendiam uma série de coisas ilícitas, tá certo, nos Estados Unidos nessa época. Né? Então, vai ter aí a questão da lei seca, a questão do New Day, né? E a intervenção do Estado, e vai ter também as características relacionadas aos regimes totalitários, tá certo? No ano, então, se liguem aí nessa explicação direcionada, estudem tudo que tá aí no vídeo, tá certo? Tudo que vem aparecendo nos slides, e os senhores irão se dar muito bem na nossa avaliação. Joinha para vocês. Um cheiro, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima aula. Aproveitem aí a revisão e não esqueçam de fazer a atividade anexada. Joia? Fiquem com Deus, bye bye.